Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você e para toda a sua família. Eu sou o comunicador, pastor Edson Ronaldo Tressman, aqui da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Querência do Norte, no estado do Paraná. E é uma grande alegria ter você ouvindo a nossa rádio. E eu quero lhe convidar para interagir conosco, e você pode fazer isso pelo Facebook, www.facebook.com/Rádio Daiel, e também pelo YouTube, youtube.com/Rádio CPT. Você também pode enviar a sua dúvida para o nosso e-mail. O e-mail é contato@radiocpt.com.br. Anote ainda o nosso WhatsApp, 51993489360, e mande a sua pergunta. Você também pode ouvir o Crescendo em Cristo diretamente lá do nosso podcast. Lá você pode, inclusive, fazer download deste programa e ouvi-lo quando e onde você quiser. No programa de hoje, nós vamos estudar o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 15. O desafio, querido amigo, querida amiga, é que você leia todo esse capítulo no final do nosso programa aí na sua casa. Afinal, eu quero ter a certeza de que você compreendeu muito bem o que nós aqui queremos refletir, mesmo sem ler o texto, ok? Aí depois você lê o texto e pensa em tudo aquilo que nós aqui meditamos. Ok, então vamos lá. O texto de Lucas, capítulo 15, ele é um texto que nos traz a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Interessante. Querido amigo, querida amiga, o texto de Lucas, capítulo 15, nós podemos destacar que ele é um texto que começa assim: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola. Querido amigo, querida amiga, as pessoas vinham até Jesus. Mas quando pessoas que eram julgadas pela sociedade ou pelos fariseus e pelos mestres da lei da época como sendo pecadores, pessoas de má fama, que não poderiam ter acesso a Jesus, enquanto que essas pessoas buscavam a Cristo, as outras criticavam Jesus por receber e por estar na companhia dessas pessoas. E eu quero com isso destacar o fato de que os que não aceitavam os pecadores, eles não eram pessoas sem conhecimento da palavra de Deus. Fariseus e mestres da lei conheciam muito bem as palavras do Antigo Testamento. Eles conheciam o Pentateuco, os Salmos, os profetas. Eles sabiam qual era a mensagem de Deus. E era justamente dessas pessoas que se esperava o quê? Se esperava compreensão, gratidão pelos pecadores estarem buscando a Jesus. Mas o que acontece? Bem, o que acontece é justamente o contrário. Eles eram criticados. Por quê? Porque os fariseus e os mestres da lei permaneciam presos à lei. E por causa da lei, que Deus, ao dar a lei, tem como objetivo mostrar o nosso pecado, mostrar a nossa insuficiência diante de Deus, esta lei, infelizmente interpretada equivocadamente, fez com que fariseus, fez com que mestres da lei se julgassem superiores aos demais. Por quê? Porque, segundo eles cumpriam a lei. Os fariseus e os mestres da lei conheciam o Antigo Testamento. No entanto, eles não compreendiam as palavras que o próprio Deus, pelo salmista,
o próprio Deus, pelos profetas, anunciou: o que me agrada é um coração arrependido. Nesse sentido, o capítulo 15 de Lucas, ele termina com a parábola do filho pródigo e do irmão mais velho. Enquanto o filho pródigo, arrependido, sabia quem era o seu pai, o irmão mais velho queria que o pai soubesse que tipo de filho ele era. E aqui é que entra o clímax do que Jesus quer ensinar. Enquanto que os pecadores sabem que pai eles têm em Deus, os fariseus e os mestres da lei querem que Deus saiba quão bons filhos eles são. 3 palavras resumem o Evangelho de Lucas, capítulo 15: perdido, encontrado e alegria. Jesus é aquele que veio buscar e salvar o perdido. A pergunta é: quem estava perdido? A moeda, a ovelha, o filho pródigo e o irmão mais velho. É preciso observar que a ovelha, ela se perdeu por distração. Os fariseus, eles se consideravam pastores do rebanho, mas não reconheciam que eram ovelhas e que precisavam ser ovelhas achadas pelo bom pastor Jesus. Eles e todos os pecadores corriam e correm o perigo de, por serem ovelhas. E a ovelha se distrai facilmente. A ovelha é muito fácil se perder. Ela é até muitas vezes enganada. Os pecadores, eles até poderiam deixar de ir até Jesus por causa das críticas. Os fariseus, eles corriam um risco de se perderem. E por que poderiam se perder? Porque estavam presos à lei. Uns poderiam se perder porque eram julgados e a lei não era apontada, o evangelho não era indicado corretamente para eles. Os outros, por se julgarem superiores por causa da lei, podiam se perder por estarem presos à lei. Pecadores, fariseus, precisam que o bom pastor Jesus as busque e as encontre. E o bom pastor é Cristo, conforme nós vemos em João capítulo 10. Infelizmente, o bom pastor é ignorado pelos fariseus e pelos mestres da lei. Eles ignoravam que o bom pastor Jesus lhes havia sido enviado. E tem a profecia lá em Jeremias capítulo 3, versículo 15 a 17, em que Deus diz que enviaria o pastor conforme o seu coração. Mas, já que a lei os fez julgar melhores que os outros, não. Esse bom pastor que recebe pecadores, que fica aí ceando com gente de má fama, não. Esse não é o bom pastor. Esse não é o pastor conforme o coração de Deus. Engano deles. Enquanto fariseus e mestres da lei se julgavam cheios de vida por causa da lei, Jesus garante que, sendo o bom pastor enviado da parte de Deus, veio buscá-los. Assim como veio em busca também da moeda perdida. Ou seja, pessoas sem vida, sem capacidade de irem em busca de algo. Os pecadores, eles eram como essas moedas. Foram perdidos, afinal, a falsa interpretação da lei de Deus por parte dos fariseus e dos mestres da lei fez com que os pecadores permanecessem perdidos e não fossem mais encontrados e nem sequer buscados. Os perdidos eram pecadores, cobradores de impostos, gente de má fama e também fariseus e mestres da lei. E Jesus é o bom pastor, que veio em busca e que estava buscando o perdido. Jesus é aquela dona de casa que faz uma faxina geral para encontrar aquela moeda que tinha perdido. E era uma moeda de enorme valor, porque na diadema de uma mulher casada tinha 10 moedas. Perder uma era perder o acesso ao lar. Por isso a alegria quando encontra, porque ela mostra de quem de fato ela é noiva, de quem de fato ela é esposa. E Jesus é essa dona de casa, para mostrar de quem ele é o esposo no caso e quem é a sua esposa. Querido amigo, querida amiga,
Nós precisamos olhar para o texto de Lucas, capítulo 15, e tentar entender aqui que tipo de Jesus nós temos. Jesus, ele termina destacando o grande motivo de tensão entre os pecadores e os fariseus e os mestres da lei. Os fariseus, eles eram como aquele irmão mais velho. Só que o irmão mais velho precisava compreender quem era o pai. Porque ele não estava entendendo. Ele queria que o pai soubesse quem ele era. Mas, na verdade, o texto quer tocar assim: eu quero que você saiba quem é o pai. Quem é Jesus? Afinal, o filho mais novo, que se tornou rebelde, esbanjador, ele jogou tudo fora. Mas agora ele estava voltando, assim como todos precisam voltar, arrependido. E arrependido, tudo que o irmão mais novo encontrou foi um pai amoroso que já o estava esperando ansiosamente. Querido amigo, querida amiga, você está perdido? Por quê? Talvez seja porque você esteja se julgando melhor que os outros. Talvez porque você está sendo duramente criticado por causa dos seus pecados. O salmista escreveu: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Salmo 51, versículo 17. Não há lugar onde o perdido esteja que não possa ser encontrado por Cristo. Ele percorre pelos pastos, pelos vales e campinas. Ele revira toda a casa. E quando um rebelde, esbanjador, retorna para casa, ele o recebe de braços abertos, para lhe estender o seu perdão. E quando esse está em casa e ouve a reclamação daquele que lá permaneceu, aquele que reclama também recebe um convite maravilhoso desse Pai amoroso. E o convite amoroso do Pai misericordioso é: alegre-se. Alegre-se pelo perdão que o seu irmão recebeu. Querido amigo, querida amiga, Lucas 15 é um texto que mostra quem é o nosso Deus. E Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em perdão. Por isso o profeta faz a pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas os nossos pecados e os lança no fundo do mar? Não há. Somente esse Deus. Esse Deus que nos agracia, esse Deus que nos perdoa e que ama todos os seus filhos, os pecadores e também aqueles que se julgam melhores que os outros, porque para ambos os filhos, Jesus aqui está transmitindo: olhem e não percam de vista quem é o vosso Pai. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a você. Bem, neste programa, o nosso estudo, ele vai ficando por aqui. Agora eu quero que você não perca a próxima edição, Lucas capítulo 16. Eu, na verdade, já estou muito ansioso para saber mais a respeito desse Deus amoroso. Mas aguenta, coração, aguenta. Só amanhã. Claro, se o Papai do Céu assim nos permitir. O Crescendo em Cristo, ele vai ao ar de maneira inédita às 7 horas da manhã. Mas ele é reprisado às 6 horas da tarde, às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Assista este e outros programas lá no Facebook, www.facebook.com/Rádio da IELB, e também no YouTube, youtube.com/Rádio CPT. Baixe este e outros episódios lá no link www.radiocpt.com.br/podcast.
muito obrigado pela sua audiência. Ela é muito importante e fundamental para nós. E não esqueça, divulgue a programação da Rádio CPT aí nas suas redes sociais. E foi um prazer ter você refletindo em Lucas 15, refletindo na Palavra de Deus. E assim, refletindo na Palavra de Deus, estamos todos nós crescendo em Cristo. E obrigado por estar crescendo em Cristo junto conosco. Que a paz de Jesus esteja com você e com toda a sua família. E olha, um forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau!